Muita gente entrando no mercado de trabalho, principalmente os jovens que estão aí estagiando em alguma empresa, se formando agora na faculdade, e aí já começa aquela insegurança, aquela preocupação, será que eu vou ser efetivado ou não? Mas tem muita gente que já está no mercado de trabalho há anos e também está se preocupando, viu? O que eu vou fazer? Se eu faço algum curso, eu começo a inovar em outra área? E para falar sobre isso, para falar sobre essas novas habilidades aí que o mercado está exigindo, eu estou aqui com o professor Lincoln. Muito obrigada, professor, por nos receber. Você. É um prazer. O que os jovens, o que você está enxergando nos jovens hoje em dia, que eles estão preocupados, ansiosos, não sabem o que fazer? O que a gente percebe é que nos últimos anos houve uma mudança significativa no perfil de profissionais e de alunos que buscam instituições de ensino atrás de qualificação profissional. Então a gente tem dois cenários interessantes aí. O mais jovem, que é aquele que está se formando agora, que está pensando, meu Deus, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, não é? E aí começam a vir esses dilemas todos de, será que a universidade que eu escolhi, a profissão, ela tem espaço no mercado de trabalho? E eu tenho, por outro lado, um perfil de profissionais mais sêniores, né, como a gente costuma chamar, porque se a gente falar mais velho, eles ficam ofendidos, né? Mas mais sêniores, que são esses profissionais que já têm bastante experiência no mercado, mas eles buscam justamente na universidade, na pós-graduação, a capacidade de ter novos aprendizados, de encontrar um ressignificado para o trabalho, porque o mundo está muito dinâmico. Saiu uma pesquisa recentemente, né, professor, que é sobre as 10 competências que todo profissional deve saber até 2020. E aí exige umas habilidades, né? Tem diferenças aí de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Duas coisas importantes, né, que a gente fala muito hoje no mercado. O que são as soft skills e o que são as hard skills. Anualmente, o Fórum Econômico Mundial se reúne, como fez nesse ano e faz todos os anos, para discutir diretrizes econômicas de como vai ser o desenvolvimento econômico mundial, né? E disse o seguinte, olha, como a gente está tendo um ressignificado muito grande no trabalho e 35% das habilidades mais demandadas no mercado vão desaparecer até 2020, então a gente precisa discutir quais são as novas competências. Vamos imaginar uma espécie de um iceberg, né? Quando eu estou falando de hard skill, eu estou olhando a parte de cima do iceberg, ou seja, é aquilo que todo mundo consegue ver. Então uma empresa consegue ver, por exemplo, que eu sou um profissional que estudei jornalismo, estudei psicologia, que estudei marketing, que estudei administração, porque o meu currículo demonstra isso. O mercado consegue saber que eu sou, por exemplo, bilíngue ou trilíngue, porque eu falo inglês, francês, alemão, espanhol. Então, essas competências duras são aquelas que o mercado olha e diz, puxa, esse profissional tem. Então, você pega alguém que começou a estudar, que o último curso, graduação ou pós-graduação, foi em 2008, 2009, 2011, viveu uma época em que nós, brasileiros, passamos uma economia muito próspera, não é? Então, assim, por que eu vou procurar estudo? Por que eu vou ir para uma sala de aula se eu estou bem colocado, recolocado profissionalmente? E aí vem o mercado e diz, olha, não, você precisa voltar para a sala de aula. Então, essa é uma primeira tendência, esses profissionais que buscam esses hard skills. E os soft skills são aquelas competências de comportamento, que é aquilo que a gente não consegue ver. Eu estou falando, por exemplo, de capacidade de resolução de problemas complexos. Eu estou falando, por exemplo, da capacidade de coordenar times, processos, serviços. Eu estou falando da capacidade de gerenciar pessoas. E aí é uma coisa que eu não consigo ver assim, olhando para o currículo da pessoa. Eu só consigo identificar a partir do momento que eu me relaciono com ela. A primeira competência qual é? Então, a primeira é a resolução de problemas complexos. Então, assim, a gente vive numa sociedade onde há um nível alto de complexidade nas relações do trabalho. Então, como é que eu resolvo as questões dentro do ambiente de trabalho? Segunda competência, criatividade. Então, eu preciso entender que eu preciso fazer mais com menos. E fazer mais com menos significa que você tem que ter a habilidade do improviso, a habilidade de criar coisas diferentes. Gestão de pessoas é uma outra competência importante que o Fórum Econômico Mundial traz. Então não adianta nada eu ser bom tecnicamente, ser um excelente gestor do ponto de vista de resultado, mas o meu relacionamento humano é péssimo, né? As pessoas vêm trabalhar com medo, as pessoas vão para casa chorando, as pessoas se afastam do trabalho, né? Quando você cruza dados do Ministério da Saúde com o afastamento do trabalhador brasileiro, as doenças relacionadas à depressão, ou síndrome do pânico, ou estresse, elas são cada vez maiores. Coordenação é uma outra competência, então a capacidade de coordenar múltiplos times diferentes, a capacidade de coordenar situações que sejam diferentes, de
envolver as pessoas em processos diferentes. Pensamento crítico é uma outra competência importante também. Mas você ter um pensamento crítico onde você consegue criar uma linha de raciocínio, onde você consegue fazer com que as pessoas entendam que a criticidade ela não está no outro, mas ela está no contexto da situação da qual você analisa, eu passo a achar menos e ter mais certeza daquilo que eu falo ou daquilo que eu penso. Outra competência fundamental, negociação. Nós estamos inseridos dentro de um contexto onde eu preciso negociar mais. E o negociar não é um negociar só das questões financeiras, né? Negociar de dinheiro, mas é negociar as questões do dia a dia mesmo, né? Negociar as questões relacionadas às diferenças no trabalho, negociar as questões relacionadas a prazo. Apesar de termos uma carga horária semanal alta, quando a gente compara com países como a Alemanha, como a França, nós trabalhamos cerca de 6 horas a mais do que essas pessoas, do ponto de vista de jornada semanal, Sim. mas a gente chega até ser 5 vezes menos produtivo. Inteligência emocional. Então, o que acontece hoje, Fernanda? A gente tem estudos que mostram que as habilidades humanas relacionadas ao trabalho, elas necessitam de uma capacidade de você entender as emoções. Como é lidar com as minhas emoções no ambiente de trabalho, em um projeto, em um desafio, e como é lidar com a emoção, com a inteligência emocional das pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho esses dois lados, né? A capacidade de lidar com as minhas emoções, mas a capacidade de também respeitar e lidar com as emoções das pessoas com quem trabalham comigo. Então, inteligência emocional é uma competência também importante apontada aí pelo Fórum Econômico Mundial. Outra competência é flexibilidade cognitiva. Então, imagina, eu tenho uma pessoa de 30 anos, que tem uma idade genética de 30 anos, mas que o cérebro é como se fosse de 35, de 36, de 40. E o cérebro é um músculo, a gente precisa fazer exercício, né? E uma das formas de exercitar é aprendendo, buscando conhecimento, movimentando as questões neurocerebrais. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões. Então a gente também vive num momento na sociedade do trabalho onde as coisas são muito rápidas. Eu tenho pouco tempo para tomar decisões muito assertivas. E que a partir da sua capacidade de tomada de decisão, consiga gerenciar ou gerar resultados que sejam bons para as pessoas, para os serviços e para os negócios dentro daquela organização. E a última, não menos importante, que a gente chama de orientação para servir. Se você comparar 15 anos atrás, quando o top 5 do item que mais me motivava no trabalho era o salário ou a remuneração, hoje a gente já não tem isso aparecendo nos 5 primeiros itens, né? O que a gente observa hoje é que as pessoas estão buscando propósito. E o propósito vem de servir, né? O quanto eu estou servindo o trabalho, quanto eu sirvo a minha comunidade, qual é a importância do meu trabalho dentro da comunidade em que eu estou inserido, né? Servir a mim mesmo, né? Servir Como a mim isso mesmo. está sendo bom para mim, né? Para minha saúde mental principalmente, né? Que é Verdade, verdade. Então, quanto mais eu consigo equilibrar, maior a capacidade de ter resultados positivos. Bom, aí quem está lá em casa assistindo a gente pergunta, tá, mas e qual é a mais importante? Ou assim, qual que eu deveria desenvolver? Tá desesperado, né? Todas são muito importantes, elas precisam ser desenvolvidas, digamos assim, mesmo peso, mesma medida. Não tem nem a menos, nem a mais, nem a primeira, nem a última. E professor, os jovens aí que estão nos assistindo, estão preocupados, ai meu Deus, nem sei que faculdade eu vou fazer, agora já chega essas 10 competências que eu tenho que fazer. Quais são os cursos aí que vão estar caminhando para esse lado das habilidades comportamentais, né, as soft skills? Vamos lá. Nem todas as profissões elas vão desaparecer. A gente tem profissões que o uso da tecnologia vai passar a fazer parte de forma mais presente. Por exemplo, uma pessoa que decide cursar medicina, né? A medicina, ela é, digamos assim, 100% um relacionamento humano, né? Você tem ali uma relação entre médico e paciente, mas que com o passar do tempo e com a evolução da tecnologia que a gente tem visto, os médicos que estão se formando agora, os médicos que vão se formar, eles vão cada vez mais trabalhar com sistemas, por exemplo, remoto de cirurgias, porque eu tenho o uso da inteligência artificial ou da tecnologia ocupando essa profissão. Então,
Não é uma profissão nova, mas é uma profissão ressignificada pelo uso da tecnologia. O mesmo a gente pode olhar para as questões que envolvem, por exemplo, engenharia, né? Então, engenharia de software, engenharia de produção, tudo aquilo que exige a capacidade de trazer novas tecnologias para gerenciar melhor os projetos, as matrizes de projetos industriais que eu tenha. Quem estuda marketing, publicidade, propaganda, jornalismo, eu tenho cada vez mais o uso de tecnologias para esses profissionais. Área de humanas, área de exatas, área de biológicas, todas elas que necessitem mais uso da tecnologia vão ter esse ressignificado. E quais o senhor imagina assim que futuramente não vai ter mais jeito, não vai precisar mais de ter essas habilidades comportamentais, não vai exigir as hard skills, né? Nós estamos num ambiente onde a gente está numa biblioteca, né? A profissão de bibliotecário provavelmente é uma das profissões, se a gente for pensar em profissões, que daqui a algum tempo a gente não vai ver mais. Por quê? Porque tudo é muito digital, né? Quem que vai ao banco? Você está indo ao banco diariamente? Quem vai ao banco, né, professor? Quando eu era criança, meu pai me levava ao banco e eram aquelas filas intermináveis, né? Eram horas e horas. O banco fechava às 4 horas, mas a fila ainda era gigante. Quer dizer, hoje você vai num banco especificamente para fazer alguma coisa, porque o dinheiro não necessariamente precisa ser em papel, pode ser em plástico, que é o cartão, né, de débito, de crédito. E eu tenho uma profissão que daqui a algum tempo não vai fazer mais sentido para o momento que nós vivemos na sociedade. Professor, eu acho que para a gente encerrar, uma principal dica, assim, para quem está começando, quem vai entrar no mercado de trabalho. Nós não sabemos tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Nós estamos num processo contínuo de aprendizado. Então, aprender, desaprender e reaprender é a trilha mais importante na vida de um profissional. Então, é claro, a gente falou de soft skill, hard skill, tudo é importante, mas não se acomode. Não caia na ilusão de que você vai colocar o livro debaixo do travesseiro, você vai dormir e amanhã você vai acordar falando uma segunda língua, porque isso não vai acontecer. Espero que tenha te ajudado, abrido a cabeça aí para vocês olharem para frente aí o futuro do mercado de trabalho. Muito obrigada, viu? Muito de nada, foi um prazer. Obrigado. No próximo bloco tem Mundo Animal por aqui.